Olá, tudo bom? Eu sou o Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre resoluções de situações problema, proporcionalidade direta. Então vamos aos slides. Grandezas diretamente proporcionais. Então, pessoal, a gente vai falar totalmente de grandezas, tá? Vou dar aquele revisada, tá, do conteúdo e logo em seguida nós vamos entrar nas atividades para trabalhar com situações problemas. Tudo bem? Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra, de maneira proporcional e direta. A velocidade é a razão entre as grandezas, espaço percorrido e tempo gasto no percurso. Então, olha só, quando a gente está falando desse caso aí, tem essa imagem desse carro, então você olha, nós vamos estar falando de velocidade e a razão entre as grandezas, espaços percorrido e tempo gasto no percurso. Um exemplo, você tem uma velocidade de um setor a outro, de um canto a outro, de um estado a outro. Além daquele tempo gasto, né, a velocidade que você vai ocorrer naquele momento. Você pode ir a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de avião, não sei. Mas aí nós vamos estar trabalhando diretamente uma coisa com a outra. Tá? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Uma grandeza é algo que pode ser medido. As grandezas não são os objetos que podem ser medidos, mas estão ligadas ao tipo de medida que pode ser obtida nesses objetos. Suponha que, por exemplo, que a tela de um celular tenha 5,5, tá? polegadas. Isso significa que a medida da diagonal dessa tela é igual a 5,5 polegadas. E que a grandeza usada aqui foi o comprimento, tá? A proporcionalidade entre duas grandezas pode acontecer de duas formas: direta, e as grandezas são chamadas diretamente proporcionais, ou inversa, e as grandezas são chamadas inversamente proporcionais. Para o estudo das grandezas diretamente proporcionais, é importante saber sobre a proporcionalidade entre grandezas, conteúdo que será explicado a seguir. Proporcionalidade entre grandezas. Duas grandezas são ditas proporcionais se for possível construir duas razões equivalentes, entre elas, de medida distintas, em momentos distintos. Vejamos um exemplo. Um automóvel move-se a 60 km por hora e, em determinado período de tempo, consegue percorrer 240 quilômetros. Se esse automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo? Então observe, pessoal, nesse caso foram observadas duas situações diferentes para as grandezas: velocidade e distância. Na primeira situação, podemos escrever a seguinte razão entre as grandezas: 60 sobre 240. Então vamos lá. Antes de eu continuar, eu estou dizendo aí as razões, né, entre as grandezas: 60 sobre 240. Mas da onde vem isso aí? Observe que no exemplo ele está dizendo que o automóvel move-se a 60 km, tá, por hora.
em determinado período de tempo e consegue percorrer 240 quilômetros. Então aí nós temos uma razão. Razão quer dizer o quê? Fração, tá? Tranquilo. Continuando na parte de baixo. Na segunda situação, podemos escrever a seguinte razão entre as grandezas, tá? 120 sobre 480. Olha aí, nós temos outra razão, ou seja, outra fração. Vamos olhar o exemplo de novo. Ele está dizendo lá em cima. Nesse caso, foram observadas se esse automóvel estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo? Então observe, nós estamos falando aí da velocidade e da distância. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar com razão. Observe que ambas as razões têm como resultado o número 0,25. Portanto, elas formam a seguinte proporção: 60 sobre 240 é igual a 120 sobre 480. Se observarmos bem, pessoal, nós temos aí o dobro, tá? Um do outro aí. Podemos dizer, portanto, que as grandezas, velocidade e distância são proporcionais, tá? Se aumentou a velocidade, posso também aumentar a distância. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas diretamente proporcionais quando o aumento da medida de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção, ou quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra, na mesma proporção. Vejamos o próximo exemplo. As grandezas, tá? Velocidade e distância percorridas são diretamente proporcionais. Isso acontece porque aumenta a velocidade de um objeto, faz com que a distância percorrida por ele no mesmo período de tempo aumente também. Observe que reduzir a velocidade de um objeto faz com que a distância percorrida por ele em um determinado período de tempo também reduza. É por isso que a velocidade e distância percorrida são grandezas diretamente proporcionais. Vejamos um outro exemplo. A quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados, aumentando o número de funcionários em condições ideais de produção, aumenta-se também o número de itens produzidos. Então vamos lá, nesse caso, para o exemplo 1. Um triângulo retângulo possui os lados diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, sabendo que a sua hipotenusa é igual a 31 centímetros. O valor do perímetro desse triângulo é... Então observa aí, pessoal. Olhando bem por esse lado aí, nós vamos ter 5 alternativas. Então vejamos. Vamos ao exemplo. Desculpa, vamos à resposta. Sejam A e B os catetos do triângulo. Vamos montar a proporção. A sobre 3, que é igual a B sobre 4, que é igual a 31 sobre 5, que é igual a K. Tudo bem? Sabendo disso, nós vamos trabalhar com a razão. 31 sobre 5 igual a K. Invertendo as variantes, nós vamos ter. O K vai para o início, tá? Então vai ficar K é igual 31 dividido para 5,
é igual a 6,2. Então, nesse primeiro momento, eu vou saber que o meu K está valendo isso, tá? 6,2. Então, o A é igual a 3K. A é igual a 3 vezes 6,2, que é igual a 18,6. Tá, pessoal? Então, multiplicando lá, A é igual a 3 vezes 6,2, que é igual a 18,6. Sabendo que o B é igual a 4K, nós vamos à multiplicação dele também, tá? Então, B é igual a 4 vezes 6,2, que é igual a 24,8. Portanto, aí, o meu ponto P é igual a mais B mais 31. Logo, eu vou ter que saber quanto vale o meu A e quanto vale o meu B. Nesse caso aí, o meu A aí vai valer 18,6 e minha letra B 24,8 mais 31, que dá um total de 74,4. Então, o meu P é igual a 74,4. Portanto, aí, a alternativa correta é a letra D. Vamos aí ao segundo exemplo. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Quantidade de funcionário e produtividade. B. Distância percorrida e consumo do veículo. C. Velocidade do automóvel e tempo para completar o percurso. E a letra D. Valor pago pela verdura e peso. Nesse caso aí, a gente não precisa fazer cálculo, é diretamente olhar, tá? Certamente aí vai ser a letra C. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto no percurso. Então é uma coisa que não é proporcional, pessoal. Tá? Ela não cresce, é bem diferente. Então, vamos aí ao primeiro exercitando. Um automóvel faz 35 km com 5 litros de etanol, realizando uma viagem de uma cidade para outra. Com base nesse consumo, qual deve ser a quantidade de etanol necessária para percorrer 196 quilômetros? Olhando aí, pessoal, nós temos 5 alternativas, tudo bem? Letra A até a letra E. Então vamos à resposta. Olha só, a resposta é bem simples. Sabendo que existe proporção entre a distância percorrida e o consumo de combustível, ao dividir 35 por 5, encontraremos o consumo, tá? 35 dividido para 5 é igual a 7. Então, nesse caso aí, vai gastar, tá? Em 7 km, vai gastar por litro de gasolina. Sabendo que a viagem é de 196 km, então dividimos 196 dividido para 7 é igual a 28 litros. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra A. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.